Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Fernanda de Paula Freitas e seja muito bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Appreciate my standing, go. Então, o vídeo de hoje eu vim contar pra vocês como foi o meu primeiro e o meu segundo trimestre de gestação. Eu estou completando hoje, amanhã na verdade, domingo, que hoje é dia 3 de abril, amanhã, dia 4 de abril, domingo, eu completo 25 semanas. Então, faltou uma semana pra mim terminar o segundo trimestre. Eu não gravei o primeiro trimestre porque... Ai, gente, não tinha muito o que falar. Enfim, então agora que já tenho mais coisas pra contar sobre, eu resolvi gravar esse vídeo. Então, vamos lá. Primeiro trimestre. Gente, eu vou contar pra vocês o que eu senti, a minha experiência quanto ao meu primeiro trimestre de gestação. Seguinte, eu não tive nenhum sintoma assim de gravidez. Eu descobri pelo atraso da menstruação e, tipo, os únicos sintomas que eu tive foi de quando a menstruação vai descer, que é peito inchado, dolorido, cólica, enfim. Foi isso que eu senti. Aí, como eu já contei pra vocês como eu descobri a minha gravidez, tem um vídeo aqui, vou deixar... É só vocês virem aqui no canal, acho que foi o primeiro ou segundo vídeo que tem aqui no canal. E na qual eu conto como eu descobri. Eu tive um atraso, eu tava meio que desconfiada, eu fiz o teste, deu positivo, fiz o de sangue, deu positivo também. Então, o que eu senti desses sintomas foram isso, os seios inchados e bem doloridos e cólica. E a falta de menstruação, né? Claro. Então, quero começar a contar a minha experiência do primeiro trimestre, porque tem muita gente que fala que, tipo, eu assistindo o Diário de Gravidez, diferente de mulher pra mulher, lógico, cada uma sente de uma maneira diferente. Mas a maioria tem enjoo e tudo mais, eu não tive, graças a Deus não tive. Eu vomitei 2 vezes no primeiro trimestre da minha gravidez. Uma porque eu fiquei um pouco enjoada e acabei vomitando, e outra porque eu fui fazer o exame da curva glicêmica, se eu não me engano, que toma aquele líquido, aquela acho que é descarga de açúcar que fala, e eu não consegui fazer aquele exame porque eu acabei vomitando, mas foi as únicas vezes. Os únicos enjoos que eu senti era quando eu ficava com o estômago vazio e quando eu ficava com fome. Aí eu ficava um pouco enjoada, mas nada assim que chegasse ao ponto de vomitar ou alguma coisa assim. Era só eu comer alguma coisa que já passava. Isso foi lá pela 10ª semana de gestação. Eu descobri quando eu tava de 2 a 3 semanas de gravidez. Descobri o sexo da minha filha com 7 semanas. Lá pela 10ª semana começou esses mal-estares, digamos assim. Quando eu tava com fome dava um enjoo, mas logo que eu comia passava. O que aconteceu também no primeiro trimestre foi que eu comecei a ter um quadro de candidíase que eu fui relevando, e no segundo trimestre também. Na verdade, estou tendo ainda, eu comecei a tratar, acho que eu tô no segundo, enfim, eu vou deixar isso pra contar no segundo trimestre, tá? Mas a candidíase em si começou no primeiro trimestre. Eu sempre tive, tipo, corrimento, só que aquele corrimento normal, branquinho, sem cheiro. Sempre tive, sempre mesmo, desde quando eu comecei a menstruar, eu sempre tive esse corrimento. Então, isso aumentou muito mais mesmo. Eu uso cerca de 8 a 10 protetores diários por dia, porque eu fico trocando, porque eu não gosto de ficar com a calcinha úmida. Então eu fico trocando toda vez que eu vou no banheiro e eu vejo que tá molhado ou tem alguma coisa, eu troco. Mas eu fico muito mais úmida do que era antes, muito mais molhada, digamos assim. Ai, cansa pra falar.
Gente, eu já desliguei a luz aqui, eu tava editando o vídeo, esqueci de falar. O motivo de tanto cansaço, de tanta fadiga pra conversar ou pra fazer qualquer coisa ultimamente, é porque no início da minha gestação eu pesava 43 quilos, sempre fui bem magrinha, e agora eu tô pesando 49, tá bom? Ou seja, eu engordei 6 quilos, então eu nunca tinha passado dos 45 quilos. E, tipo, do nada, assim, foi muito do nada, eu engordei rápido. E é por causa disso, eu acho, e até porque eu tô com um bebê de, acho que já deve estar com 600 gramas dentro de mim, 21 centímetros, então é isso. Outra coisa é que nos primeiros exames nos exames do primeiro trimestre, constou que eu tava com anemia. E sim, eu realmente fiquei me sentindo um pouco. Teve uma fase que eu me sentia mais fraca, que eu tive muito sono e a decorrência do sono era por causa da anemia. Porque aí eu comecei a tratar com ácido fólico e o sulfato ferroso. O ácido fólico é normal o gestante tomar, acho que o sulfato ferroso também, só que é pra amenizar também um pouco da anemia. Graças a Deus consegui, comecei a me alimentar melhor. Eu sempre comi, não que eu comia bastante, assim, eu comia, até que comia pouco, mas sempre comi coisas, tipo, sempre comi comida mesmo, assim, não era de comer muita besteira. Mas, enfim, depois disso, que eu descobri que tava com anemia, o que não foi surpresa pra mim, porque eu sempre fui muito magra, eu sempre, sabe, tipo, sempre, graças a Deus, fui muito saudável, mas isso não foi uma surpresa pra mim, eu já esperava. Então, com a anemia veio fraqueza, veio muito sono, um sono incontrolável. É sério, não conseguia controlar o meu sono, tipo, em qualquer lugar, se me desse sono, eu realmente dormia. Por um exemplo, eu tive a festa de aniversário da minha cunhada, no começo de janeiro. Tipo, não foi uma festa, foi uma reunião de família, digamos assim. E tinha gente conversando e tal, e eu sentei no sofá e tava comendo. E o meu namorado tava do meu lado, né? O Gil tava do meu lado. Eu simplesmente encostei no ombro dele e dormi. Daí eu acordei, eu tava deitada no colo dele, tipo, assim, sabe? Eu dormi. E ele falou que eu dormi cerca de 1 hora e meia por aí. E eu não vi nada, realmente. E tinha gente falando, tinha gente comendo do meu lado. E eu não vi. Realmente eu apaguei. E tava sendo assim, eu não conseguia controlar. Quando me dava sono, eu precisava muito dormir. Eu sentia uma necessidade muito grande, muito grande. Eu não conseguia ficar acordada, independente de qualquer lugar. Outra coisa também que eu descobri que eu tenho pressão baixa. E isso já é, digamos que genética, eu posso falar assim, porque minha mãe tem pressão baixa também, algumas irmãs minhas também têm. Então, quando eu estou boa, a minha pressão tá 10/6, por aí. A última vez que eu medi minha pressão eu tava legal e tava 9 por alguma coisa, não lembro agora. Mas geralmente é 10/6. Só que como aqui em Paranaguá é muito calor mesmo, a minha pressão começou a cair com mais frequência, digamos assim. Não era sempre, era só quando realmente estava muito calor. Mas quando era assim, eu já ia pro quarto da minha mãe, que tem ar-condicionado, tomava muita água e já passava. Mas foi isso também. No começo também eu tive cólicas, algumas cólicas, nada tipo que me assustasse, alguma coisa assim, era bem de leve mesmo e tirando a vontade de fazer xixi. Muita vontade de fazer xixi toda hora, toda hora, toda hora. Agora não tá tanto. Então vamos lá. Pro segundo trimestre, o primeiro trimestre que passou foi isso. Eu não tive enjoo, graças a Deus, as únicas coisas que eu tive foram isso. Então, no começo da minha gestação foi bem tranquilo mesmo. A única parte tirando o sono, o resto foi tudo legal, tudo bem suave, sabe? Tipo, eu não tive nada assim, ai, passei mal, alguma coisa assim. Não. E a primeira ultrassom que eu fiz foi com 7 semanas e eu vou mostrar pra vocês agora. Então, gente, essa foi a primeira ultra que eu fiz pra ver se tava tudo certinho, se o útero tava, se o embrião tava no lugar, enfim. E tava tudo bem, graças a Deus, a placenta, o embrião no útero, tudo bem certinho. E essa foi a primeira que eu descobri o tempo gestacional, que era 7 semanas. Essa foi a primeira ultrassom que eu fiz. Então vamos pro segundo trimestre. Gente, o segundo trimestre
foi que eu comecei a sentir um pouquinho mais de tipo, me sentir grávida, sabe? Então, lá pela 15ª semana eu comecei a sentir minha filha se mexer com mais frequência. Agora ela se mexe muito, graças a Deus. A gente consegue ver ela se mexendo. Hoje eu tô, como eu contei, acho que no começo do vídeo, eu tô completando 25 semanas. E graças a Deus tá tudo bem com ela até agora. Aliás, eu fiz a morfológica, vou mostrar aqui pra vocês daqui a pouco, quando eu terminar e contar tudo que eu senti no segundo trimestre. Eu tenho aqui uma colinha, porque eu sempre esqueço do que eu ia falar. Já tentei gravar esse vídeo várias vezes e sempre esqueci de alguma coisa, então eu acabei anotando aqui. Então, como eu falei pra vocês, que no começo do primeiro trimestre eu tive o começo do meu quadro de candidíase, e no segundo trimestre isso meio que se agravou mais. Eu tava, tipo, sofrendo muito, muito. Era uma coceira insuportável, insuportável. Tinha dias, assim, que eu só queria ficar deitada, sabe? Tomava banho, 3, 4 banhos no dia, sabe? Pra aliviar um pouco. Até que eu tive a consulta do pré-natal e comentei isso com um médico, sabe? Eu tô fazendo o meu pré-natal pelo SUS, aqui no postinho de saúde do meu bairro. Então, eu fui consultar com ele e tal, e ele me passou uma pomada, que é a anistatina, né, que é a única que as gestantes podem usar pra candidíase. E, a princípio, eu tinha muito medo de introduzir, medo de... Ai, não sei, mãe de primeira viagem, sabe? Medo de acontecer alguma coisa com o bebê, mas... A princípio eu comecei passando, tipo, como se fosse pomada de bebê mesmo, na parte de fora da vagina, mas não tava adiantando nada, nada, nada. A coceira continuava, o quadro continuava, sabe? Então eu tava sofrendo demais, aí eu comecei a comecei a introduzir a pomada e começou a fazer resultado, graças a Deus melhorou. Porém, eu já tô no segundo tubo. E quando eu, tipo, exemplo assim, geralmente a gente usa por 7 dias. Quando eu paro de usar, ela volta. E volta, tipo, na mesma intensidade que tava, sabe? Então, eu continuei com esse tratamento com essa pomada e tô usando até agora, né, gente? Porque se parar, já eras. Cólica, também continuo tendo um pouco de cólica bem de leve, assim, tipo, é mais, digamos assim, quando a Isadora tá virada na minha barriga, digamos assim, ou alguma coisa assim, aí eu acabo sentindo uma cólicazinha, mas quando eu levanto e ela, tipo, meio que se ajeita dentro da minha barriga, aí já passa, sabe? Mas é algo bem, bem de leve, nada, tipo, assustador, assim, alguma coisa assim. Um susto que eu passei no segundo trimestre foi que eu tive o meu primeiro escape de xixi, só que eu não percebi que era xixi, aí eu fui no banheiro, vi que o meu protetor diário tava muito encharcado, tipo, fora do normal, sabe? Aí eu fiquei com medo de estar perdendo o líquido amniótico, mas eu conversei com a minha irmã, que é farmacêutica. Lógico que farmacêutico não é médico, né? Mas mesmo assim, qualquer coisinha eu mando mensagem pra ela, ela já me responde, me tranquiliza. E minha outra irmã também é amiga do médico lá, perguntou pra ele e falou que se tivesse de volta, caso tivesse de volta, era pra mim ir pro médico. Mas como eu não tive, então foi tranquilo, sabe? Não tive de volta. Então a gente deduziu que foi um escape de xixi que eu não percebi. Então, né, não aconteceu, mas não aconteceu de volta, graças a Deus. Cara, cansa tanto pra fazer qualquer coisa. Eu fico com muita, tipo, falta de ar, sabe? Até pra falar cansa. Eu que só tô com 25 semanas e minha barriga não tá tão grande assim. Lá pela 22ª semana, começou a sair colostro do meu peito. E agora sai. Só sai, assim, tipo, não chega assim, digamos assim, a escorrer. Escorreu acho que uma vez só. Só que quando eu aperto ou alguma coisa assim, quando eu faço algum movimento no qual eu aperto meu seio, sai colostro. E outra coisa que eu estou aprendendo a lidar nesse segundo trimestre é com ansiedade. Eu já tive uma fase na minha vida na qual eu tive ansiedade, tive quase a princípio de um quadro de depressão, num momento difícil da minha vida,
Mas graças a Deus eu melhorei, não tive mais, tipo, aprendi, sabe? Não a me autocontrolar, mas respeitar minhas emoções, chorar a hora que tiver que chorar, entender que tudo na vida passa, que tudo são fases, mas no segundo trimestre a ansiedade voltou. E querendo ou não, os hormônios estão à flor da pele, então é super normal, digamos assim, disso acontecer. Porém, é complicado, é difícil, às vezes bate um desespero, a gente chora assim, depois para e pensa, nossa, por que eu tô chorando, sabe? Mas acontece, eu tô lidando com isso, aprendendo a lidar com isso de volta, tipo, tentando me acalmar do mesmo jeito que eu já fiz antes, sabe? Então, esses foram os sintomas, digamos assim, que eu tive no primeiro e no segundo trimestre de gestação. Por que eu já tô falando de segundo? Porque semana que vem eu já vou completar o segundo trimestre inteiro, já vou pro terceiro. Então, eu já posso falar, digamos assim, o que eu senti. E tô sentindo muita azia. Gente do céu, é demais, 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 demais. Isso começou acho que faz 1 ou 2 semanas no máximo. E é muita, muita azia. Aquela queimação na garganta, uma vontade de vomitar, vem até que volta. É muito ruim, muito ruim. E eu tô esperando a minha próxima consulta pra me perguntar pro doutor o que eu posso tomar. Antes, na verdade, sempre fui uma pessoa que tive bastante azia, sabe? Dependendo do que eu comia. Mas ou eu tomava, tipo, remédio como omeprazol, o que eu não posso tomar agora, ou eu tomava leite gelado. Só que nem leite gelado agora tá funcionando, omeprazol eu não posso tomar. E eu tenho muita azia mesmo. Então, gente, esses foram os sintomas que eu senti. E agora eu vou falar sobre as mudanças do meu corpo, o que eu senti. Eu sempre fui muito magrinha, baixinha, magrinha, mas por genética sempre tive o seio um pouco grande, sabe? Mas triplicou o tamanho, duplicou o tamanho dos meus seios. Pra quem. Eu vou ser 100% sincera, prometi transparência aqui. A auréola do peito fica mais escura, eu tô me sentindo mais inchada, tipo questão de rosto, nariz, o meu pé tá parecendo um pão. E essas coisas assim, eu senti que meu quadril ficou mais largo também, lógico, a barriga tá crescendo e tal. Mas foi isso que eu senti de mudança no meu corpo. Agora eu vou mostrar pra vocês a morfológica que eu fiz com 23 semanas. Eu vou mostrar como tá a minha princesa. Então, gente, aqui é onde dá pra ver ela, tipo, onde dá pra ver um pouco do rostinho dela, que é essa imagem aqui, que eu vou deixar aqui na tela, que vai ficar melhor pra vocês. E tá tudo certo, graças a Deus. Bracinhos, perninhas, todos os dedinhos. Pelo que deu no exame, tá tudo certinho. Graças a Deus aqui eu tava com 23 semanas e 4 dias. 23 semanas e 4 dias e ela tava com 21 centímetros e 526 gramas. Então, o que é um tamanho bom, um peso bom também, pela idade gestacional. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de se inscrever aqui no canal e deixar o seu like. Agora eu vou deixar uns takezinhos aí do tamanho da minha barriga pra vocês, tá? Mudei de posição aqui, pra mim mostrar pra vocês. Minha barriguinha de 25 semanas é essa. O meu umbigo tá saindo pra fora já. E a linha tá ficando um pouquinho mais escura. Pouca coisa. Mas a minha barriga tá pontuda. E sim, gente, é menina. É menina. Eu fiz a sexagem fetal e tinha muito medo da ultrassom parecer que era um menino. E a sexagem não deu certo. Mas não vou mostrar nudes da minha filha aqui pra vocês, mas tem uma pagininha pequenininha ali. E sim, é menina. E eu tinha medo disso. Só pra constar também. É isso. Obrigada por ter assistido até aqui mais uma vez. Beijo. Não vou ficar de enrolação. Tchau.